Sexta-feira passada eu também estive aqui conversando com o diretor Fábio Alex, diretor de fiscalização do TC Maranhão. E eu perguntei a ele, como que foi feito o formulário? Porque essa discussão escola em tempo integral, na educação é muito comum os sinônimos. E também é muito comum coisas diferentes a gente achar que é sinônimo. Escola em tempo integral, uma pessoa vai dizer, é o aluno o dia inteiro envelopado na escola. Para outra pessoa, ela entende, escola em tempo integral é aquela escola que foi adaptada em sua infraestrutura para conter esse aluno. Mas também a escola que recebe somente o aluno no turno regular, em outro turno, em uma jornada complementar em outro lugar, ele também faz atividades, desde que somadas 7 horas diárias ou 25 horas semanais. E é importante dizer que isso não é novidade, porque isso começa em 2007 com Mais Educação, vão mudando outras políticas públicas de governo que sustentam isso, e lá do decreto 10.656 de 2021, quando vai regulamentar o Fundeb, já se apropria dessa terminologia. Ou seja, os gestores da educação estão há décadas acostumados a entender a jornada estendida como também em tempo integral. Aí você fala assim, tá, mas e do ponto de vista institucional e outro tipo de respaldo? Se você pega, todo mundo segue orientações, a CGU envia orientações. O caderno de orientação sobre preenchimento do censo escolar 2022 e 2023, na página 15 diz, atenção, caixa alta em negrito. Na hora de preencher, lembre-se que a atividade complementar com pelo menos 35 horas semanais também é considerado matrícula em tempo integral. E aí, qual é a questão? Então, não deveria, para mim, se a gente for falar de risco, para mim começa no risco de os documentos, os papéis de trabalho que elaboraremos para fiscalizar, tem que se preocupar com o contexto, tem que se preocupar com a repercussão. Porque eu não posso utilizar uma linguagem acusatória numa representação, que ainda não é acusação, de alguém ultrapassou em 2.000, em 3.000 e 5.000% o número de matrículas. Porque isso leva a entender ao leitor, à sociedade, de que a pessoa já errou, de que o crime já aconteceu. E essa falta de sensibilidade, para mim, é maior, sabendo que é um contexto pré-eleitoral. Você tem que tomar cuidado com a reputação. Então, para mim, é muito claro que sim, está definido as orientações, faltou sensibilidade e análise de risco da atividade operacional, da atividade institucional em relação à comunicação. E que qualquer pessoa, se a gente fizer aqui um exercício, vai entender terminologias próximas, escola de tempo integral, ensino em tempo integral, por mais que a gente diga que academicamente, conceitualmente, sejam coisas distintas, na prática todo mundo utiliza o traquejo, o vocabulário usual na educação, tempo integral. E que hoje em dia, por exemplo, nas minhas redes sociais, as pessoas perguntam sobre tempo integral uma terceira coisa, que é o programa de governo novo tempo integral, que não é igual ao programa, ao proposta de estágios de tempo integral do Fundeb, já é outra história, mas que também considera a jornada estendida. E então, tem um exercício aí. A gente pode dizer que quando alguém, por interpretar de forma equivocada a proposta do formulário sobre o que é tempo integral, preenche o formulário equivocadamente. E isso deveria estar no plano de risco. E isso é uma questão de metodologia. Quando você vai aplicar um questionário, você tem que testar antes. Isso aí é uma questão acadêmica, não é uma questão nem de controle. Quando você não testa, você não sabe se quem preencheu entendeu. E aí, na hora de você fazer o indício no relatório, você tem que dizer que houve indício de erro no preenchimento. Me diga se você realmente entendeu o que eu estou falando. E outra, comparações distintas. Porque eu gosto de uma seguinte analogia, estava explicando para uma jornalista. Digamos que existe um programa exercício físico por você. E que tenha uma bolsa, como se fosse Bolsa Família, se você faz atividade física. Aí, eu digo o seguinte, eu quero o preenchimento do formulário de todo mundo, colocando o endereço, a matrícula e o contrato com a academia em que você faz atividade física. Porque a partir disso, eu vou fazer o repasse. Ou digamos que, inicialmente, eu repassei para todo mundo porque todo mundo me disse que faz atividade física. Ora,
As pessoas vão responder, algumas, não, eu faço atividade física. E aí, só que eu não tenho a informação sobre a academia. Porque eu caminho na praia. Porque eu faço exercício em casa. Mas se o programa é de distribuir dinheiro por atividade física, eu cumpro. Aí o que eu posso dizer? A pessoa não apresentou um documento dizendo que está na academia, mas ela continua fazendo a atividade física. Eu não posso contestar isso. Olha, o que o TCE tentou fazer? Ele perguntou para você se você tem escola em tempo integral, porque você não tem um espaço físico, logo conclui que não faz tempo integral, não pode. Você pode concluir que preencheu o formulário errado, mas me dê uma chance, antes de qualquer representação, de te mostrar que eu interpretei diferente e que eu faço esse tempo integral. Porque a comparação é de coisas distintas. Eles compararam as informações dos municípios que têm escola em tempo integral com o censo escolar. Opa! O censo escolar, ele considera já a matrícula, onde está ali no contraturno, está na coluna tempo integral do censo escolar. Então foram comparadas coisas distintas. É claro que todo município que tem muito contraturno vai desvirtuar da proposta do TCE, mas tem que bater com a ideia do INEP. Agora, quando o recorte do TCE é somente escola, espaço físico e tempo integral, com o censo escolar, é evidente que não vai bater. Evidente que não vai bater. E aí uma coisa que me preocupa muito é que o foco do formulário e da auditoria foi o espaço físico. Na verdade, estão duas grandes preocupações. Primeiro, o espaço físico. Quer dizer, eu até ouvi esse relato. Ora, eu vi o Leomi de manhã na sala. De tarde eu não vi o Leomi, logo ele não faz atividade de tempo integral. Não, o Leomi poderia estar no inglês, o Leomi poderia estar na dança, o Leomi poderia estar na luta, o Leomi poderia estar no esporte, em qualquer outro lugar. Eu fui procurado pelo prefeito de Santo André, que ele quer fazer um convênio com o time de futebol de Santo André, que já foi da Série A do Campeonato Brasileiro, e fazer convênio com os meninos da escolinha lá. Maquicá, ano que vem, vai ter convênio também com o time de futebol da segunda divisão do Campeonato Carioca, time de Maquicá. E lá, então você não vai encontrar o aluno o dia inteiro na escola. Uma hora ele está no campo de futebol, uma hora ele está na escola. E também é tempo integral. Então isso é preciso ficar claro. Foi extremamente limitante a forma de identificar. É como se no meu exemplo eu fosse somente nas academias encontrar as pessoas cadastradas no meu programa de educação física. Não, eu teria que dar chance de procurar na academia, na praça, na praia, ou quem identificou e declarou fazer atividade física em casa, pesquisar em casa. Não, eles procuraram em uma parcela dos lugares onde poderia estar as crianças e concluir que se não estava na escola, logo não tinha tempo integral. Isso aí é um erro conceitual. Isso aí acaba com a metodologia. Mas o pior é o seguinte, é quando a gente fala e eles concordaram de que erraram, tá? Eu ouvi, tanto é que para os anos seguintes vão mudar o formulário, me garantiram isso, foi falado o seguinte, não, mas é só uma representação, desde que comprove os gastos e demonstre que tem contraturno, não vai ser penalizado. Sim, mas é a reputação de quem já ficou exposto. Sim. E a sociedade. Exatamente, os blogs. E aí o que começa a acontecer? Pedido, tem município que já começou a pedir o ajuste do censo escolar. Não, se você atuou corretamente, não faça isso, porque eles estão entendendo que quem está pedindo ajuste agora em tempo escolar é meio que está assumindo a culpa. E não é desespero da pessoa que quer sair da confusão o quanto antes. Só que isso significa subnotificação, e não é justo. Você está com o aluno no contraturno, sustente, não tire. Outra coisa que me preocupa, a segunda coisa que mais me preocupa além da questão conceitual é variação de matrículas e contraturno errado. Tem um percentual, então, mas está colocando um teto para o desenvolvimento da educação do Maranhão. Quer dizer, olha só, pense o seguinte comigo. Vamos pegar o caso Sobral. Todo mundo que gosta de participar de um debate em educação, agora vai falar de Sobral. Fala que contribuiu com o Sobral. Se todo mundo, de fato, que contribuiu com o Sobral tivesse Sobral, não caberia em Sobral. Sobral não é tão grande assim. Mas, vamos pegar o caso de Sobral. Vamos pegar lá, a gente chama, digamos que tivesse no dia de hoje, a Isolda, o Vevel, e a gente falasse assim,
Vamos colocar a aula de reforço no contraturno, junto com a Fundação Lema? Será que eles colocariam? Será que a gente, ano que vem, estaria falando bem de Sobral? Ou a gente estaria queimando Sobral hoje? Será que lá, nos idos dos inícios de 2000, se eles tivessem um TCE que impedisse eles de colocar contraturno, será que eles eram um show que eles são na Globo hoje? E com a Fundação Lema? E case para todo mundo? Não, porque teve alguém que apoiou na construção e que, independentemente da dificuldade, assessorou. Agora, se você começa a matar esse ano a ideia de contraturno no Maranhão, sabe o que vai acontecer? Ano que vem ninguém vai ter coragem de colocar aluno em contraturno, vai cair. Aí quando cair 50% do orçamento do Maranhão em contraturno, aí em 2020, 2025, vai ter um monte de simpósio, como podemos melhorar a educação, mais recursos para o Maranhão, por que estamos tão lá atrás, por que Piauí e Ceará ganham da frente da gente? Sim, porque quando vocês podiam e tinham os instrumentos na mão, entenderam aqui que não, a gente merece, a gente tem teto. Você não pode botar 40% de alunos em contraturno, não, você não tem direito. Você é município pequeno, você é estado pequeno, você é estado de DH pequeno. Não faz sentido, gente. Eu estava conversando, não sei nem se está aqui, o prefeito de Imperatriz. Não? Conversei com ele em Brasília mês passado, no início dessa confusão. Ele virou para mim e falou assim: Leomir, eu estou pensando aqui e falar que você é especialista no assunto, acompanha isso, quero colocar 14 mil alunos em contraturno no ano que vem. Eu falei: olha, se você fizer isso, fiz uma conta de padeiro rápido, o senhor deve ganhar em torno aí de 12 a 20 milhões ano que vem. Mas, aí mostrei para eles os blogs, as coisas e tal. Eu falei: mas não faça de 3 mil em 3 mil. Porque se o senhor colocar 14 mil de uma vez, vai cair no indicador de alta variação de matrícula em contraturno, e o senhor, em vez de incentivar uma educação de qualidade, o senhor vai ser punido e fritado em ano eleitoral. É esse o incentivo, é isso que a gente quer custar, é isso que a gente chama de controle. O controle é aquele que controla, inclusive, o quanto a gente pode crescer, porque isso que está sendo colocado, isso que realmente mais me preocupa. Quando o controle ele diz meta, ele fala o quanto você pode crescer. Não pode, quer dizer, é um controle que intimida a ousadia na educação. E a educação é aquela que expande uma sociedade. Então, por isso, não faz sentido seriam essas minhas contribuições iniciais. Obrigado.